Hi everyone, good morning. My name is Chad Macedo. I'm an English and Portuguese professor of Instituto Federal do Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras. And it's a great pleasure to present this video class about Let's Learn English, Fluency and Accuracy. Bom dia pessoal, como eu falei ainda há pouco, eu me chamo Thiago Macedo, sou professor de inglês e de português no Instituto Federal do Maranhão, Campus Mangabeiras, e para nós é um privilégio, uma oportunidade muito importante estarmos participando desse projeto especial de videoaulas e também de lives que o IFMA está promovendo por meio das suas redes sociais, seja Instagram, seja YouTube, seja Facebook. E hoje nós pretendemos falar sobre fluência e acuracidade, ou fluência e precisão gramatical, né? Vamos aprender inglês, fluência e precisão gramatical. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês que algum tempo atrás eu era assinante de uma revista escrita em inglês, mas para estudantes brasileiros, chamada Speak Up. E houve um momento, uma seção dessa revista em que quando ela completou a edição de número 300, ela inaugurou uma edição voltada para uma relação entre os leitores e a revista, né? Uma sessão interativa. E aí, o nome dessa sessão era BR300, né? BR300. Então, um leitor iria mandar alguma pergunta, algum questionamento para a equipe editorial da revista e também mandaria a sua foto. Caso a pergunta desse leitor fosse selecionada, consequentemente a sua foto também seria selecionada, seria colocada na edição, naquela edição, e aí teria um editor responsável por responder aquele questionamento feito pelo leitor. Pois bem, eu me lembro que eu mandei, acho que no final do ano de 2012, uma pergunta para a editora, e no mês de janeiro de 2013, vou até mostrar aqui para vocês, isso aqui é a capa da edição dessa revista, aparece aqui a cantora Nelly Furtado em destaque. Em janeiro de 2013, eu tive a felicidade de ser contemplado, olha aqui, nesta reportagem que foi produzida pelo jornalista e locutor Jason Birmingham. A minha pergunta foi exatamente o tema que nós estamos tratando nessa videoaula, que é Fluency and Accuracy. Eu peço permissão para que vocês ouçam o questionamento que eu fiz, depois eu vou traduzir essa pergunta e vou comentar um pouquinho a respeito da resposta do jornalista e também falar um pouquinho mais sobre esses dois conceitos tão importantes no aprendizado de uma língua estrangeira como o inglês, que é a fluência e a precisão gramatical, se um é mais importante que o outro, ou se ambos são importantes, e como fazer para desenvolver cada um deles quando você está estudando a língua inglesa. Então, o meu questionamento foi o seguinte. First of all, I'd like to congratulate you for this interactive section that the magazine is supporting. As an English teacher, I really appreciate this initiative, and I hope it goes on giving help for the doubts we Brazilians have about this fantastic language. I have been working as an English teacher in private schools, language schools, and public schools for 4 years. I have read and done some research about English teaching, and I found out that one of the biggest challenges teachers have to deal with in class is how to apply the concepts of fluency and accuracy. I'd like you to explain these concepts to Speak Up readers and give suggestions about how to do activities in class to achieve the balance between fluency and accuracy. Pois bem, na minha participação, antes de tudo, eu parabenizei, né, essa sessão interativa que a revista estava apoiando, me apresentei como professor de inglês,
né, dizendo que eu realmente gostava muito de uma iniciativa como essa e esperava que eles continuassem ajudando, né, todas as dúvidas que os brasileiros têm a respeito da língua inglesa, né, que eu até usei uma expressão aqui que é uma língua fantástica, uma língua fascinante. E aí, a seguir, eu menciono que, na época, né, eu trabalhava como professor de língua inglesa em escolas de idiomas, em escolas privadas, escolas públicas também, durante um certo período de tempo, né, 4 anos na época, e havia lido e feito alguma pesquisa sobre o ensino de língua inglesa e descobri que um dos maiores desafios que os professores têm de lidar em sala de aula é como aplicar os conceitos de fluência e precisão gramatical. E aí eu termino meu questionamento pedindo que eles explicassem esses conceitos de uma maneira prática e dessem sugestões de como realizar atividades em sala de aula, buscando equilibrar, né, a fluência e a precisão gramatical. O Jason Birmingham, ele respondeu contando uma história da vida dele, quando ele veio para o Brasil como bolsista do Rotary, e em um programa de intercâmbio, e que veio junto com ele o irmão dele, chamado Dustin. Enquanto que o Jason ele focava no aprendizado da língua portuguesa por meio de memorização de vocabulário, exercício de gramática e leitura de materiais formais para o aprendizado da língua, mesmo ele estando aqui no Brasil, o Dustin não fez nada disso. Ao invés de abrir um livro e exercitar gramática ou memorizar vocabulário, o Dustin estava no Brasil. Então o que ele fazia? Ele saía de casa e ia interagir com as outras pessoas. Embora ele não soubesse o português, ele ia até as pessoas e interagia com elas, negociava significados e voltava para o local onde ele estava hospedado, contando histórias sobre assuntos complexos, como política, como futebol ou ainda religião. Então, o Jason percebeu algo interessante. Enquanto que ele se dedicava de uma maneira mais formal ao aprendizado da língua portuguesa, o Dustin saía de casa para estar em contato com as pessoas e interagir com elas em língua portuguesa. E aí, em pouco tempo, ele percebeu que o Dustin tinha desenvolvido aí uma fluência na língua portuguesa. Ou seja, ainda que ele não soubesse pormenores de questões gramaticais, de conjugação, de verbos, ou até mesmo a pronúncia de algumas palavras, mas ele conseguia se comunicar com as outras pessoas, né? E também se fazer entendido pelos brasileiros que o escutavam, que dialogavam com ele. Então, com base nesse exemplo, o Jason explica então a diferença entre fluência e precisão gramatical. A fluência ela está muito associada à questão, o foco comunicativo. Não no que diz respeito a você falar e escrever, melhor dizendo, falar e escrever sem cometer erros, mas você se comunicar oralmente, por escrito, e se fazer compreendido em diferentes contextos, principalmente em contextos mais informais. Porque, veja, quando a gente aprende a língua inglesa, né, além do contexto de sala de aula, se você gosta realmente da língua inglesa, você vai buscar esse aprofundamento, quem sabe assistindo a filmes, assistindo a séries, jogando games que estejam em língua inglesa, e ali você tem toda uma narrativa que você precisa compreender para entender melhor os objetivos gerais específicos de um jogo que você está jogando, né, determinadas fases secretas que você precisa passar para que você possa terminar o jogo. E com isso, né, você vê que o foco maior vai ser exatamente a questão da comunicação. Já, por sua vez, a precisão gramatical ela é muito importante também. Porque, veja,
quando você vai à escola, você estuda a língua inglesa, por exemplo, tempos verbais, você estuda sobre técnicas de leitura, técnicas de escrita, até mesmo de oralidade, mas considerando muitas vezes contextos mais formais. Por exemplo, você vai escrever uma redação, você vai escrever um relatório, quem sabe, à medida que você está trabalhando o inglês oral, mas com finalidades mais formais, você vai entender algumas expressões, alguns passos importantes para apresentar uma boa palestra em língua inglesa, quem sabe fazer a apresentação em um congresso, em um evento, né, em um simpósio internacional, onde o inglês seja a língua necessária. Então, nesses casos, a precisão gramatical, ou accuracy, será extremamente importante. Então, você vai procurar prezar pelo uso da língua da maneira mais culta possível, né? Você vai utilizar, né, as regras gramaticais corretamente, procurará usar as regras gramaticais corretamente, né? Assim como também em gêneros discursivos escritos, como os que eu falei anteriormente, né? Redações, relatórios, artigos, etc. No fim das contas, fluência e precisão gramatical, um é superior ao outro? Não. Cada um deles tem o seu lugar, tem a sua importância, inclusive dentro de um contexto de sala de aula. A questão é que no ensino da língua inglesa, quando nós trabalhamos em sala de aula, normalmente nós, professores de línguas, temos a tendência de dar uma ênfase só ao accuracy, à precisão gramatical, ao conhecimento de normas gramaticais, a expressões de vocabulário, e muitas vezes deixamos de lado fluency, que também é muito importante, em que o foco vai ser, por exemplo, fazer uma pequena encenação em língua inglesa, né? Em que os alunos vão criar essa encenação e vão apresentar. Muitas vezes também a questão da fluência não se limita à sala de aula, talvez seja um momento até de você sair com os alunos para uma atividade mais, digamos assim, uma atividade de lazer, né? Um futebol, um vôlei, um lanche, e interagir em inglês sem se preocupar com minúcias gramaticais. Cometeu um erro gramatical, não usou o S, ES e ES na terceira pessoa do singular. Não. O foco ali vai ser você se comunicar, né? Falar com as outras pessoas, ouvir o que as outras pessoas estão falando, né? E se fazer entendido ali nessa situação comunicativa. Não é à toa que, para desenvolver a fluency, os programas de intercâmbio são maravilhosos nesse sentido, né? Programas de imersão e de intercâmbio, desde que você esteja exposto ao máximo do uso da língua, que não se limite só ao contexto de sala de aula, mas que você esteja ali interagindo com pessoas de outros países, não apenas os ditos nativos, norte-americanos, ingleses, canadenses, não. Você pode interagir com colombianos, franceses, italianos, pessoas de diferentes nacionalidades em situações mais informais, né? Um bate-papo ali, tomar um café, um lanche, sair para um passeio, né? Mas se você participa de um intercâmbio, né? E só interage com brasileiros e só fala português, então de nada vai adiantar tanto assim, né? Então, a fluência ela está associada a essa naturalidade de você estar exposto à língua, ouvir muito, ler bastante, estar em contato com a língua em uso, não necessariamente focando em minúcias gramaticais, e também se comunicar nesses contextos mais informais, né? O foco realmente é a comunicação. E accuracy, a precisão gramatical, está associada a você produzir enunciados escritos e orais, mas com foco maior na formalidade, né? No padrão da norma culta da língua inglesa, né? Considerando até mesmo contextos escolares, contextos acadêmicos, tá certo? Então, assim, ambos são importantes. Eu aproveito até para deixar sugestões para vocês, né? Se você quer desenvolver a fluência,
ouça muita música, né? Cante e ouça muita música dos mais diferentes gêneros musicais e assista a filmes, assista a séries e não apenas ouça, mas veja modos pelas redes sociais, contatos que você tenha no exterior, em que você possa se comunicar, em que você possa falar e escrever sem focar tanto, né, no como está escrito, mas sim o que está escrito e, né, trocar ideias com outras pessoas em língua inglesa. E já a precisão gramatical, né, estude a língua inglesa, né, dentro do seu ambiente escolar, dentro de um instituto de idiomas, e isso vai ser extremamente importante para o seu desenvolvimento, para a sua aprendizagem, né, de língua inglesa. Nós brasileiros, normalmente, talvez por uma herança de um ensino e aprendizagem assim muito focado na gramática ao longo do tempo, nós temos a tendência de focar muito na precisão gramatical quando nos comunicamos em inglês. E isso, às vezes, pode ser um pouco problemático, porque a gente pensa tanto em formular enunciados que estejam gramaticalmente corretos, que a nossa comunicação muitas vezes acaba não sendo tão fluida, né? Acaba não sendo assim tão dinâmica. A gente acaba se comunicando de maneira mecânica. Então, é fundamental que a gente tenha um equilíbrio na fluência e na precisão gramatical. I hope you liked this class, and as soon as possible we'll produce many other kinds of classes focusing on Let's Learn English. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito em breve estaremos produzindo outros materiais, outras aulas falando sobre dicas importantes para o aprendizado de língua inglesa. Um forte abraço and may God bless you. Deus abençoe todos vocês.